Bom, eu vou explicar sobre o problema de word index, que é um problema de tentativa e erro, que você utiliza a técnica tentativa e erro. E ele tem uma lógica bastante fácil de ser entendida. E vamos lá. Primeiramente, o problema ele consiste no seguinte: você pode inserir uma palavra de até 5 letras, e essas letras elas não podem ser repetidas e não podem ter a anterior no algarismo posterior a ela. Ou seja, vamos supor, eu posso digitar AB, AC, mas eu não posso digitar BA ou BB ou DA, porque seriam entradas inválidas. Basicamente funciona assim: o A vale 1, o B vale 2, o Z vale 26. Essa é a primeira volta, entre aspas, no alfabeto. A segunda volta no alfabeto adicionaria mais uma letra na palavra, ou seja, o AB passaria a ser 27, o AC 28, o AZ seria 51. Aí daí por diante seria BC, porque não pode repetir, nem ter a letra já usada anteriormente. E aí seria BD, BE com os demais valores. O valor máximo, se a gente considerar que o máximo de letras utilizadas na palavra é 5, seria esse, VWXYZ, que daria 83.681. É um problema de uma lógica simples, mas que tem uma peculiaridade, que é a questão da entrada ser válida ou não. Aqui tem um exemplo de uma entrada inválida, que é CAT. Obviamente, essa entrada é inválida porque o A já esteve anteriormente no primeiro índice da palavra, e você não pode ter letras maiores do que os índices seguintes, ou seja, não pode ter CA aqui, não pode ter CB, muito menos CC, teria que ser CD em diante para ser uma entrada válida. Quando a entrada é inválida, como é esse caso desse CAT aqui, a saída vai ser 0. O programa simplesmente vai responder para você que é inválido colocando 0 no valor. Aí aqui a gente criou um código que é bem fácil de entender também e bem objetivo. Uma variável booleana entrar foi criada só para verificar mesmo se o método é válido ou não. Aqui tem um vetor com todas as letras do alfabeto, de A a Z. Aqui tem uma variável que é armazenada o valor digitado pelo usuário, a palavra que ele digita. E embaixo uma lista S, onde é armazenado cada uma das palavras que é digitada pelo usuário. Aí que ele basicamente vai verificar o seguinte: se a linha for preenchida e receber uma nova palavra, adiciona na lista. Aí a lista S vai receber a palavra que foi digitada. Logo aqui embaixo tem uma estrutura de repetição for each, que vai buscar dentro da lista cada uma das letras. Ele não vai buscar a palavra inteira, vai buscar a letra. Ou seja, vai verificar se a palavra é válida ou não, se a entrada é válida ou não. Primeiro vai fazer um if, que vai verificar se possui ao menos uma letra, né, para ser válido, se for digitado algo. Se for algo válido, se for pelo menos uma letra digitada, vai fazer o seguinte: uma estrutura de repetição for, onde será verificado o seguinte: se o primeiro valor, se o primeiro índice lá da palavra for já maior que o 5, já vai retornar 0, porque essa entrada é inválida, não pode. E o entrar, que é a variável criada aqui em cima para verificar a validade
desse método passará a ser falsa. E imediatamente o programa vai ser encerrado. Agora, se for feita a verificação e entrar normalmente, se entrar passar a ser verdadeiro, vai chamar um método encontra, que eu vou explicar logo abaixo, que vai fazer outras verificações, partindo do pressuposto já que a palavra é válida. E aí a variável booleana que vai verificar vai receber verdadeiro. Sobre o método encontra, ele só será executado partindo do pressuposto que a entrada foi válida, que foi feita a verificação e que a entrada foi válida. Ou seja, ele vai ter vários contadores aqui, de 1 a 5, porque é no máximo 5 letras por palavra. Aqui tem uma variável que armazena o número de voltas, entre aspas, que você deu no alfabeto. E aqui são variáveis auxiliares que são utilizadas para juntar de novo as palavras, porque elas serão quebradas para verificação de letra por letra. A ideia é bem simples. Nesse primeiro exemplo, será usado para palavras de somente uma letra. Exemplo, vai verificar, o C1 vai receber 0. E ele vai verificar todas as possibilidades do alfabeto, ou seja, do A até o Z. E essa variável busca que foi atribuída aqui, ela vai buscar lá no vetor de entrada cada uma das letras. Ou seja, quando o índice for 0, vai ser A. Quando o índice for 1, vai ser B. E aí ela vai verificar o seguinte: se o valor digitado pelo usuário for igual ao que a busca fez, ou seja, se a busca fez o A, se em determinado momento a busca esteve buscando o A e o usuário digitou o A, com certeza já encontrou o que queria, ou seja, vai adicionar mais um tamanho no índice da palavra e vai passar a fazer a verificação com o segundo índice. Aí já começa a juntar a palavra, né, para fazer as verificações. Vamos lá. A ideia é a mesma. Você vai fazer a verificação de A a Z em todo o índice 1, né, que seria a primeira letra da palavra, e vai verificar após isso a segunda letra da palavra, também de A a Z, mas você sempre vai partir do primeiro após aquele que foi encontrado. Ou seja, se a primeira letra da palavra foi A, você vai partir do B em diante. Tanto que aqui você pode ver que o C2 vale C1 mais 1. E aí ele vai percorrer o alfabeto todo e vai verificar. L1 vai receber a entrada C1, ou seja, L1 vai receber o índice ou a letra que está na primeira letra da palavra. E o L2 vai receber o segundo elemento, né, da palavra. Esses elementos, eles serão juntados, ou seja, se a entrada foi AC, aqui ele vai receber A, aqui nessa parte de cima, que eu marquei em azul, vai receber A, e aqui embaixo vai receber C. Aqui em busca, as duas entradas serão juntadas e vai ser feita a verificação com a palavra que foi digitada pelo usuário. É essa que ele está buscando? Então vamos para a próxima. Vamos adicionar mais um índice na palavra. E ele vai passar a ser 3. E aí você pode verificar que a ideia é a mesma. Só que agora com a verificação sendo feita em 3 índices diferentes. Vai fazer a verificação primeiro no primeiro inteiro. No segundo, ele vai partir do primeiro após aquele índice inicial, ou seja, se aqui for A, ele vai partir do B. Se aqui for B, o terceiro vai partir do C.
E aí a ideia é a mesma. Cada uma dessas variáveis vai receber cada uma das letras. E no final será juntada essas letras na variável busca. Só aí ele vai fazer a verificação e, se for o caso, se for realmente o que a pessoa está buscando, o que ela digitou, ele vai passar para o próximo índice, que vai ser o quarto. E assim sucessivamente. A partir do momento que C3, vamos supor, é D, o C4 só vai poder ser E em diante, para ser uma entrada válida. E aqui nesse método ele só vai trabalhar com entradas válidas, porque ele já está partindo do pressuposto que a entrada é válida. Então, essa verificação será feita. No final, o busca vai juntar tudo e vai comparar com o que foi digitado pelo usuário. Se ele digitou e encontrou aqui, vai puxar para o próximo, que vai ser o tamanho 5, que na verdade é o último, né? Porque são palavras de no máximo 5 letras. E aí a ideia é a mesma. Se no 4 o último algarismo usado, a última letra usada foi o F, o 5 tem que partir do G em diante. Então, para ser válido, tem que ser de 1 em diante. Se repetir a letra ou usar uma letra anterior já utilizada, a entrada está inválida. Nesse caso, eu estou repetindo isso porque é importante frisar, esse método só será executado partindo do pressuposto que a entrada foi válida. Aí aqui é a mesma coisa, ele vai juntar tudo na variável busca e vai comparar o que foi digitado pelo usuário com a variável busca. Quando foi encontrado, ele vai encerrar nesse caso, porque vai ser o último índice da palavra. Então, basicamente, esse é o problema. É um problema bem simples de entender. Ele só é um pouco difícil devido a grande quantidade de estruturas de repetição que podem trazer um custo computacional um pouco mais elevado para você executar. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Vou fazer uns dois exemplos aqui. Um com entrada, outro com entrada válida. Veja que só ele está iniciando aqui. E aí ele tornou 3 vezes, que realmente é o valor ali de ABC, de forma correta. Vou executar novamente e agora eu vou entrar com uma palavra inválida para ver se ele vai retornar o zero. Vou usar o exemplo utilizado aqui na explicação, que é o CAT, que é uma entrada inválida. Entrou, realmente ele sai zero, pois é uma entrada inválida. O C não pode estar antes do A, tem que ser, na verdade, de forma ordenada, digamos. Então é um problema bem simples de entender. A sua implementação ela exige um pouco mais de paciência, né? Devido ao recurso que você vai ter que utilizar, um for dentro do outro e etc. Mas é também bem tranquilo de implementar. Basicamente é isso. O problema é esse. E obrigado.